Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos bater um papo rápido e bem legal sobre o sangue, os tipos sanguíneos e por que isso é tão importante em cuidados de saúde, como no caso das pessoas com sangue RH negativo. Neste vídeo, falaremos sobre um artigo que selecionamos por ser muito interessante, chamado Reflexo da profilaxia com imunoglobulina anti-D, no perfil de aloimunização eritrocitária de doadoras de sangue RH-D negativas, no Hemocentro de Ribeirão Preto. Mas primeiro, precisamos garantir os primeiros entendimentos. Bom, o que é o sangue? O sangue é como se fosse uma estrada líquida que corre no nosso corpo. Ele leva oxigênio, nutrientes e tudo o que a gente precisa para viver bem. Ele é formado basicamente por duas partes: o plasma, que é a parte líquida, mais clarinha, onde ficam proteínas, hormônios e também os anticorpos, e as hemácias, que são as células vermelhas responsáveis por transportar o oxigênio e que dão aquela cor vermelhinha no sangue, sabe? Agora, vamos entender duas palavrinhas importantes: antígenos e anticorpos. Os antígenos são marquinhas que ficam grudadas na superfície das hemácias, como se fossem a identidade do sangue. Já os anticorpos ficam no plasma e funcionam como soldadinhos de defesa. Se aparece algo diferente, eles atacam para proteger o corpo. E é aqui que entra a aloimunização. Isso acontece quando o corpo de uma pessoa começa a produzir anticorpos contra antígenos de outra pessoa, geralmente depois de uma transfusão de sangue ou durante a gravidez, quando o sangue da mãe entra em contato com o sangue do bebê. O problema é que quando isso acontece, o corpo passa a reagir contra essas células vermelhas, como se fossem inimigas, o que pode causar complicações sérias. Por isso, é tão importante entender os tipos sanguíneos, a compatibilidade e as formas de prevenção. Agora vamos entender um pouco sobre o que é a transfusão de sangue. A transfusão de sangue é quando uma pessoa recebe sangue de outra pessoa. Isso acontece quando alguém perde muito sangue, em acidentes, cirurgias ou quando tem doenças que atrapalham a produção normal do sangue. O sangue doado pode ser separado em partes: hemácias somente, ou somente o plasma, ou até só as plaquetas. Assim, cada paciente recebe exatamente o que precisa. Mas tem um detalhe: o sangue do doador precisa combinar com o sangue de quem recebe. Se não combinar, os anticorpos da pessoa podem atacar os antígenos diferentes e isso gera uma reação muito perigosa. Por isso, os testes de compatibilidade são tão importantes. Já nos tipos sanguíneos, essas marquinhas que são os antígenos é quem definem os tipos sanguíneos: A, B, AB e O. Quem tem a marquinha A é do tipo A, quem tem a marquinha B é do tipo B, e quem tem as duas, A e B, é do tipo AB, e quem não tem nenhuma é do tipo O. Além dessas letras, existe também o fator RH, que é como um sinalzinho extra. O mais importante é o RH-D. Se você tem este sinalzinho na hemácia, você é RH positivo. Se não tem, é RH negativo. Por isso, os tipos de sangue ficam completos como A positivo, O negativo, AB positivo e assim por diante. Agora, imagine a situação. Se uma pessoa que tem sangue RH negativo entra em contato com o sangue RH positivo, o corpo dela pode estranhar e começar a produzir anticorpos contra essas hemácias diferentes. Esse processo é chamado de aloimunização. E foi justamente isso que o artigo do Hemocentro de Ribeirão Preto estudou. Eles avaliaram o uso da imunoglobulina anti-D, que é um medicamento usado para evitar que o corpo crie esses anticorpos contra a RH-D. Esse cuidado é fundamental para prevenir problemas sérios, tanto em transfusões de sangue quanto durante a gestação. Esse cuidado protege mamães e bebês e também torna as transfusões de sangue mais seguras. Na hematologia clínica, estudamos os anticorpos irregulares. Esses anticorpos aparecem quando o corpo entra em contato com um sangue diferente do seu,
como após uma gestação, transfusão ou até um transplante. É como se o corpo percebesse algo estranho e começasse a produzir defensores para atacar. São como os soldadinhos extras que o corpo fabrica quando encontra um sangue diferente do seu. Entre os vários anticorpos encontrados, os mais comuns são do sistema RH, principalmente o famoso fator D, que define se a pessoa é RH positivo ou negativo. No estudo, apenas 0,3% dos doadores tiveram um teste positivo para anticorpos irregulares, mas a maioria eram mulheres, mostrando como a gestação influencia na aloimunização. Os anticorpos mais encontrados foram o anti-D, com 36%, seguido de anti-M, 13%, anti-C, 12%, anti-E, 12% e anti-Diego A, 5%. Isso confirma que os anticorpos do sistema RH são os mais frequentes porque esses antígenos fazem o corpo reagir com facilidade. Esses anticorpos podem causar uma reação chamada hemólise, que é quando as células vermelhas do sangue, chamadas de eritrócitos ou mais conhecidas como glóbulos vermelhos, são destruídas. Para evitar problemas transfusionais, existe um exame super importante chamado PAI, que significa Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Funciona assim. Quando alguém doa sangue, o laboratório faz esse teste para ver se no plasma daquela pessoa tem anticorpos que poderiam causar reação em quem vai receber. Isso é essencial porque se o plasma do doador tiver anticorpos contra algum antígeno que o paciente possui, o corpo deste paciente pode atacar as próprias células vermelhas, e isso é bem perigoso. Então, o PAI é um cuidado de segurança. Ele garante que o sangue doado seja compatível e que a transfusão seja feita de forma mais segura. Este mecanismo explica por que o anti-D foi o mais encontrado nas doadoras e por que sua frequência aumenta com a idade, já que as mulheres acumulam mais exposições ao longo da vida. De 188 mil pessoas analisadas, 0,3% deles tinham anticorpos irregulares, um total de 615 pessoas, onde representando 37%, 229 eram homens. Já representando 63%, 386 eram mulheres. E para evitar essas complicações, desde a década de 1960, as gestantes RHD negativo passaram a receber uma proteção chamada imunoglobulina anti-D. A profilaxia com a imunoglobulina anti-D é uma forma de proteção para mulheres com sangue RHD negativo. A imunoglobulina anti-D é como uma injeção de proteção. Ela neutraliza as células RHD positivas que possam ter entrado no sangue da mãe, evitando que ela produza anticorpos permanentes. Isso protege não só essa gravidez, mas também futuras gestações. O estudo mostrou que as mulheres são as que mais sofrem com a aloimunização, mas também provou que a prevenção com a imunoglobulina anti-D fez toda a diferença. Desde que este cuidado começou a ser usado, lá nos anos 60, diminuiu muito o número de mulheres que ficavam sensibilizadas. Isso foi um avanço enorme porque ajudou a evitar problemas sérios durante a gravidez e deixou as transfusões de sangue muito mais seguras. Ou seja, essa medida mudou a medicina e trouxe muito mais proteção para mamães, bebês e pacientes em geral. O estudo também mostrou que, mesmo em mulheres jovens, ainda foram encontrados casos de anti-D. Mesmo com toda a prevenção, ainda podem aparecer anticorpos anti-D. Isso geralmente acontece porque o acompanhamento pré-natal falhou. A imunoglobulina não foi aplicada na hora certa ou houve sangramentos do bebê para o sangue da mãe, sem que ninguém percebesse. Nesses casos, o sistema imune da mãe acaba sendo ativado e cria anticorpos anti-D. Dos resultados obtidos do estudo, foram detectados a presença de anti-D por faixa etária dos 18 a 30 anos de 12,5%, da faixa etária de 31 a 40 anos de 23%, já dos 41 aos 50 anos de 38,6%. Agora, acima dos 50 anos, já são 50,8%.
Fazendo uma observação, na faixa mais jovem, de 18 a 30 anos, anti-M foi mais comum, com 54,1% do que de anti-D. Vemos que a bioquímica clínica é essencial no diagnóstico e no acompanhamento dos efeitos da aloimunização eritrocitária, especialmente através de exames que detectam hemólise e alterações metabólicas. Considerando a existência de testes que complementam a avaliação hematológica e imunológica, exames bioquímicos como o TGO e TGP, bilirrubinas, creatinas e ureia, entre outras, são importantes para avaliar a segurança da transfusão e o metabolismo da hemoglobina. A ocorrência da aloimunização eritrocitária pode levar à hemólise, resultando no aumento da bilirrubina indireta e LDH, e ainda diminuição da aptoglobina. Estes parâmetros ajudam a fechar o diagnóstico laboratorial de reação transfusional hemolítica e mostram como a bioquímica se conecta com a hemoterapia, somando a ideia de que a aloimunização não é só uma questão de anticorpos, assim como na imunologia e na hematologia, mas também tem reflexos bioquímicos que ajudam a confirmar e monitorar complicações. Como marcadores de hemólise, podemos citar testes realizados na bioquímica como LDH e bilirrubina, que aumentam quando há uma hemólise, e a aptoglobina, que diminui porque se liga à hemoglobina livre após uma hemólise. A gasometria pode ser associada indiretamente em casos de hemólise grave ou reação transfusional hemolítica. Pode ocorrer alterações no equilíbrio ácido-base, por exemplo, acidose metabólica devido ao excesso de lactato. Assim, a gasometria pode ser uma ferramenta complementar para avaliar complicações de uma aloimunização não prevenida. Falando do artigo escolhido, quando os pesquisadores compararam os resultados com outros estudos, viram que a frequência de anticorpos encontrada era compatível com a descrita na literatura. Como esperado, as mulheres apresentaram mais aloimunização do que os homens, principalmente por causa das gestações. Os anticorpos do sistema RH foram os mais comuns, o que já era esperado porque seus antígenos são muito mais fortes em estimular o sistema imune. Um dado interessante é que o anti-Diego também apareceu entre os principais anticorpos, o que é diferente de outras populações, mas faz sentido no Brasil, onde esse antígeno é mais frequente. O anti-D foi o mais encontrado em doadoras e sua presença aumentou com a idade. Porém, mesmo mulheres mais jovens ainda apresentaram anti-D, o que pode indicar falhas na aplicação da profilaxia, pré-natal inadequado ou hemorragias feto-maternas não detectadas. Esse vídeo foi realizado com muito carinho pelos alunos Aline, Eloy, Gabriela Cecim, Gabriela Sanches, Jéssica, Caroline, Manuela, Maria Eduarda, Mariana e Sofia. Se gostou, já deixe o seu like e compartilhe este vídeo, porque aqui na Blood Scientific News, conhecimento é cuidado.